Meus amigos queridos, com que prazer nós estamos aqui. E hoje você sabe, né? Às 7 horas da noite, está faltando ainda uns minutinhos, mas a gente já está antecipando, porque a frequência é muito grande de pessoas chegando, notadamente pelo computador. Eu quero agradecer, né, as pessoas que nos curtem pelo YouTube e pelo Instagram. E na verdade a gente tem também o nosso canal, que você pode acessar com todos os programas que eu tive a oportunidade de fazer. São mais de 1000, são mais de mil programas, aqueles ainda da sala de visitas, com pessoas importantes, como o próprio Silvio Provenzano, né? Alguns outros que se foram, que deixaram lembrança muito gostosa, foi o caso do Pedro Carlos, né? O Luiz Aibinda, que está conosco até hoje, enfim. Então a gente está agradecido a isso, e eu recebi uma informação de muito boa audiência do ponto de vista daquilo que nós estamos fazendo, né? Notadamente no YouTube. E eu queria mudar aqui o estúdio para dizer para vocês uma coisa. Primeiro, eu quero agradecer em Portugal o sucesso que tem feito este meu livro, Vida e Sucesso, né? Uma visão espiritualista e ecumênica do nosso tempo. Eu fui informado pela FENAC PT, FENAC de Portugal, não é o partido. A FENAC informou que até agora foram vendidos 6.900 livros, e é muito livro realmente. Não é uma coisa extraordinária, mas representa realmente uma saída muito legal. Esse é o Vida e Sucesso, que já está lançado em Portugal há 3 anos, aqui no Rio de Janeiro há 7 anos. E eu quero mostrar para vocês aqui, eu deixei até um espaço aqui mas para mostrar para vocês uma época em que nós fizemos aqui, com a participação inclusive do Silvio Provenzano, a sala de visitas, né? Então você vai ver aqui todas as fotos dos companheiros que estiveram conosco, né? Pessoas maravilhosas que participaram com a gente aqui da sala de visitas, né? E que um dia a gente pretende, evidentemente. Olha aqui o Dr. Silvio Provenzano, olha que foto, tá vendo? Muito bem, então pessoas maravilhosas, aqui o Lorimar Ferreira, a Marion, né? Tanta gente querida aqui, mestre Isaías, algumas pessoas da Confraria dos Amigos do Rádio também, enfim, olha o compositor Nenel, né? E incrível, né? Como o tempo passa, o tempo voa e nem a poupança Bamerindos fica numa boa. Mas essas coisas acontecem. Então eu queria mostrar essas coisas assim, porque a gente vai marcando época e mostrando como é que a amizade é importante. Ele já está na linha conosco, é o nosso queridíssimo Dr. Silvio Provenzano. E aí, Dr. Silvio, muito boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os seus seguidores nas redes sociais, né? YouTube, X, Instagram. E mais um programinha que a gente vai fazer, né? É verdade. E torcendo para a gente ter respostas para as perguntas que chegaram. É verdade. E a gente vai falar com o Dr. Silvio de saúde, que é aquilo que ele realmente mais entende, né? E no futebol também ele entende muito. Mas é que a paixão é pela saúde, né? Também tem a paixão futebolística, né? Uma coisa não é separada da outra. A Joana Angélica, do bairro da Lapa, mas em São Paulo. Ô Joana, muito obrigado, um abraço para todas as pessoas da Lapa. E ela pergunta: Fernando, por favor, pergunta ao Dr. Silvio Provenzano, eu fui diagnosticada com insuficiência renal número 3, e eu estou com uma dor de garganta, e o meu médico disse para não tomar anti-inflamatório, né? Mas mesmo a chapa mostrou que os meus rins estão em bom resultado, né? Ele disse que é o iniciozinho de uma insuficiência que pode ser controlada, mas que eu não devo tomar anti-inflamatório. Daí faça essa pergunta. Doutor Silvio, é isso mesmo? Vamos lá. Se ela tem uma insuficiência renal grau 3, é de moderada para importante. Ela tem que tomar todos os cuidados para preservar o que ela ainda possui de função renal antes de entrar num programa de diálise, que é a terapia de substituição do rim. O que pode prejudicar o rim? Pressão alta,
níveis elevados de glicemia e determinadas drogas, em especial alguns antibióticos, mas especialmente anti-inflamatórios. Então, se ela está com dor de garganta, a primeira recomendação, evite tomar anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório tem uma ação extremamente prejudicial no rim, podendo agravar a perda de função renal que ela tem, que está no limite. Então, evidentemente, que vai tomar, se necessário, uma dipirona para uma febre, beber bastante líquido, e normalmente esses processos inflamatórios, Fernando, eles vão melhorando. Agradecendo a oportunidade da nossa amiga aí da Lapa de São Paulo, de falar de um assunto. Se você tem alguma idade, vamos supor, a gente, né, Fernando, que já cruzamos o Cabo da Boa Esperança. Eu então já dobrei o Cabo Verde. A gente é quase da mesma idade. Cabo da Boa verdade, Esperança. A gente tem que tomar cuidado com alguns medicamentos, que são medicamentos de venda livre. Então a gente parte do princípio que se eu não preciso de uma receita, ele mal não vai me fazer. Não, ele pode fazer mal. Especialmente se eu já tenho alguma condição afetando o meu rim. Perfeito. Então anti-inflamatórios devem ser totalmente evitados. Antibióticos à base de penicilina, tudo isso a gente deve procurar evitar em quem já tem algum comprometimento da função renal. Chegando aqui via celular, não só via computador, o Luiz está sempre acompanhando a gente, o Luiz Henrique Oliveira, que também participa desse programa às segundas-feiras, e ele primeiro diz que chove aos cântaros em São Paulo, e ele nunca viu isso, de a cachoeira descer as escadas do metrô. Nossa, mãe, te cuida. E o Luiz Henrique, Fernando, por favor, avise ao Dr. Silvio ficar despreocupado, porque o Fluminense desistiu oficialmente da contratação do Rony. Ele solicitou um valor absurdo para jogar no Fluminense, 1.600.000, e aí a coisa não pôde ser feita. Complicado, né? Eu cheguei a comentar na live do meu querido Leandro Quintela na segunda-feira próxima passada. Um abraço pro Leandro. Isso, do Raiz Tricolor 1902. A gente tem um bate-papo tricolor toda segunda-feira às 21 horas. E eu disse o seguinte, independente da qualidade do Rony, que obviamente já teve o seu esplendor. Ele hoje é um jogador que tem um grande futebol, indiscutivelmente, mas que está em declínio na carreira dele. E a medida salarial dele é de um jogador que está no apogeu do apogeu. Ele viria para ganhar aproximadamente 4 vezes o que o Arias ganhava no passado. Nossa. Imagine que o tipo de ambiente não seria criado dentro do Fluminense com a vinda de um jogador, mesmo para aquilo que o Fluminense propôs, um absurdo de R$1 milhão. Por que absurdo? Porque o Ganso ganhava 500 mil, Marcelo ganhava 800, Thiago Silva que ganha um pouquinho mais, por conta de todo o histórico dele, o Arias, eu repito, 400 mil reais. Como é que eu vou trazer o Fábio, 150 mil? Como é que eu vou trazer um jogador que está afastado do seu esplendor há pelo menos 2 anos, por um valor tão absurdo? Então eu acho que internamente o ambiente do clube ficaria muito tumultuado com a vinda de um jogador, por mais que esse jogador seja importante, por mais que ele já tenha tido uma história importante até no Palmeiras, eu acho que não iria agregar muito ao Fluminense, e ter desistido dessa contratação me parece que foi tão somente uma atitude de pôr os pés no chão. Pés no chão é sempre muito bom. E o Fluminense precisa do Rony. Eu vou ser honesto, eu no momento não. Ontem nós vimos o retorno do Cano, né? Que maravilha, ele fez o último gol. O Cano que teve uma temporada horrível em 2023. Ele ontem reestreou no Fluminense. Fazendo gol. Com 2 gols a la Cano. Né? Aquela bola de primeira, aquele bate de primeira, foram 2 gols interessantes que ele fez. Fez um de pênalti, ele que não é um exímio batedor de pênalti, mas fez o gol de pênalti. Isso. E fez uma bola aproveitando com muito oportunismo o rebote do goleiro Ontem foi contra quem, Madureira? Ontem não. Ontem foi Madureira. Não, foi a Portuguesa. Foi a Portuguesa, a gente pegou exato. A Portuguesa que estava à nossa frente no campeonato, jogando no o Vasco é que pegou a Madureira. Você sabe que o campo da Portuguesa, o chamado campo dos ventos uivantes, é um campo difícil de se jogar pela velocidade do vento. Certo. É um campo complicado. E mesmo assim o Fluminense fez uma exibição, principalmente no final, quando entraram os reforços. O Hércules teve a sua estreia no Fluminense muito acima do que eu esperava. Entrou o Canóbio no final do jogo, jogando bem, e Riquelme.
O garoto é puro talento, é impressionante, ele não treme, ele tem 17 anos e joga no time de cima. Eu diria o seguinte, guardadas as devidas proporções, quando o Hendrick, que o nosso querido Luiz Henrique conhece muito bem, e o Estevão começaram no Palmeiras, ele me lembra muito esse menino do Fluminense, o Riquelme. Riquelme é abusado, é talentoso, ele não deixa de pensar no drible, tudo aquilo que a gente vê faltar no futebol, esse menino tem. Então eu espero que o Mano Menezes dê a ele todas as oportunidades que certamente ele está fazendo por merecer. E ontem, 3-1 foi pouco, né? Bola na trave. É verdade, é verdade. É verdade. Mas quando é outro time principal, né? Tudo muda, né? É como a gente falava no rádio há muitos anos atrás, quando éramos jovens, né? Hoje, tanto o Fernando com o meu modesto 2-0 e o nosso querido Provenzano com o seu 3-1, estamos com a alma em festa e o coração a gargalhar. Não é muito, mas é um bom começo, né? Certamente certo. Então nós temos aqui, olha, uma outra pergunta da Luciana Alves. Ela é moradora de Tubarão, em Santa Catarina. Um alô para Tubarão, né, em Santa Catarina, né? Eu acabei não agradecendo lá Portugal a venda do livro, que graças a Deus está indo de vento em popa. Muito obrigado ao pessoal do Porto, ao pessoal da Vila Nova de Gaia, pessoal lá de Benfica, né? Muito obrigado, são as zonas que mais atingem, inclusive chegando a Lisboa também. Maravilha. Muito bom. Então a Luciana pergunta o seguinte: olha, doutor, tenho 24 anos, mas eu sofro muito de garganta. Diz ela que volta e meia fica com a garganta inflamada, mas depois de um tempo, de um certo incômodo, acaba desinflamando. E ela é bailarina, não falou de onde, mas aos 24 anos eu quero que deva ser de balé, né? E ela diz que isso a perturba muito. Então tem um médico amigo dela que sugeriu que ela operasse as amígdalas, mas ela é uma pessoa, diz ela, ser muito bem informada, e ela soube que as amígdalas são, na verdade, as nossas primeiras defesas contra as bactérias na boca, e ela tem medo de operar e continuar a sofrer. Será que esse problema não é alérgico? Veja bem, problemas alérgicos dificilmente provocam dor e febre. A gente tem alguns critérios que a gente utiliza para indicar ou não a amigdalectomia, que é a cirurgia de retirada das amígdalas. Por exemplo, 2 quadros infecciosos bacterianos, chamados principalmente as streptococcus, são causados por bactérias do gênero Streptococcus. Na minha opinião, já é uma indicação para retirada da amígdala. Existem algumas amígdalas que são mais sensíveis e elas se alojam bactérias ali, e apesar de serem realmente órgãos de defesa, acabam que se constituem num foco de penetração de bactérias, podendo provocar algumas alterações importantes. Se teve mais de 2 infecções por ano, procurar um otorrino, porque a indicação da cirurgia é muito bem feita. Muito bem. Um abraço para Marlene Cavalcante, que está assistindo a gente. Obrigado, Marlene. Um abraço também para a Joana Angélica de Madureira. Nós temos aqui o Sérgio Pinto, olha, quase meu xará, só que é Sérgio Pinto de Azevedo, né? Morador em Paraná, lá na região de Cascavel. Puxa, muito obrigado. Um alô para o pessoal de Cascavel, né? Enfim, e temos aí mais uma pergunta sobre saúde, do Benedito da Silva. Nossa mãe, mas hoje já estamos indo longe, hein? Hoje o Benedito é morador da região de Chavantes, engraçado, terra do meu finado pai, né? Chavantes, lá no interior de São Paulo. Fernando, eu tenho visto aqui, tenho apanhado, a maneira dele falar deve ser assim, né? Tenho apanhado muito para achar você, mas finalmente achei, e achei na semana passada, quando você conversava com esse doutor Silvio Provesato. Não é Provesato, é Provenzano. O doutor Silvio é um dos mais tradicionais médicos do Rio de Janeiro. E depois aí, então, me ocorreu, puxa, que bacana e tal, parabéns pelo programa, obrigado, querido, muito gentil. E ele quer saber o seguinte, se uma pessoa da terceira idade, pode ter, é normal ter, não sei se, vamos lá, vamos pegar, é normal ter 3 relações semanais, relações sexuais. Se faz algum mal. Na verdade, não tem nada de anormal em relação a isso.
Não existe um limite. O limite que se impõe é a própria pessoa. Não há nenhuma restrição a que você tenha uma atividade sexual. A atividade sexual ela depende de vários fatores, mas o principal, ele fica em cima do pescoço. É a cabeça. É a cabeça. Então a cabeça estando boa, evidentemente que permite que você tenha 3 ou até, quem sabe, 30, guardadas as devidas proporções e respeitando tua condição cardiovascular, evidentemente. Mas não vejo problema nenhum em ter relação dia sim, dia não. Daria 3 relações por semana, qual o problema? Nenhum problema, não. E se ele tem, parabéns para mim. Muito bem, parabéns, evidentemente. Muito bom. Então agora vamos falar de futebol. Eu queria saber do amigo, você que é tão dedicado e tão observador do futebol, não é? O que houve com o Bangu, que perdeu de 5-0 para o time do Flamengo, que vinha perdendo os demais, o time de garotos, né? E de repente abriu a cachoeira de gols? Pois é, você sabe que o Botafogo, o Vasco da Gama, o meu Fluminense, iniciaram o campeonato com as chamadas equipes alternativas. Mas veja bem, com um viés de observar jogadores jovens, jogadores que podem ajudar a compor elenco. Diferentemente do time da Lagoa, que levou todo o seu elenco principal para fora do Brasil para disputar um torneio internacional. E deixou aqui aqueles jogadores que a priori não fazem parte dos planos do treinador. Inclusive o Carlinhos, que é um dos artilheiros do campeonato. Uhum. E o Flamengo, que vinha muito mal das pernas, talvez até pela falta de motivação, em função de tudo que vinha sendo dito, ele pegou o Bangu, que não é sombra do Bangu do velho Castor, é um arremedo de Bangu, na lanterna do campeonato, que teve ainda má sorte de ter tido um jogador, diga-se ano passando, muito bem expulso. Então dizer, o Flamengo foi beneficiado. O Flamengo não tem culpa que o jogador do Bangu, de forma absolutamente imprudente, cometeu uma falta desclassificante e levou um cartão vermelho com 5 minutos de jogo. Então o time do Bangu, que já era o lanterna do campeonato, jogou tendo um jogador a menos desde o começo do jogo. Uma vantagem que o Flamengo aproveitou muito bem. E ainda teve uma sorte incrível, porque o gol do Flamengo, mesmo jogando com a mais, por incrível que pareça, foi numa jogada de contra-ataque. E aí houve um lançamento e, não sei por que razão, o goleiro do Bangu, sem nenhum motivo, ele sai do gol de forma atabalhoada, deixou o gol escancarado para o jogador do Flamengo chutar em direção ao gol. E o colega que acompanhava o lance acabou só empurrando, podia ter entrado com bola e tudo. Aquele gol do Fio Maravilha me lembra muito bem essa história na década de 60. Verdade. Mas ele deu um toquinho, ele teve humildade em gol e não entrou com bola e tudo. Ele deu um toquinho e fez um gol absolutamente daqueles ridículos. E aí eu pergunto, o goleiro do Bangu ele voltou a atuar, apesar de já estar aposentado. Foi um pedido feito pelo Bangu. Talvez se ele tivesse continuado aposentado, teria feito um bom negócio, porque foi uma falha inadmissível. E aí abriu a porteira, né? Quando abriu a porteira, aí fica veio o fácil. segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. Bom, o Flamengo agora engrenou, calma, devagar com a dor, não é o time do Flamengo. O time do Flamengo continua disputando lá na Califórnia, na Flórida, o campeonato, está em outro astral, está com outra visão. O campeonato carioca não teve menor importância para eles, eu acho que não tem. E pelo menos agora os nossos times, né, estão começando a colocar os jogadores titulares. O Fluminense ainda se ressente da ausência do Ganso e teve diagnosticado uma inflamação no músculo do coração, uma miocardite. Parece que, graças a Deus, leve. Certamente daqui a um mês, 45 dias, ele deve voltar às atividades. E a história do vai não vai embora do Cano. Eu rezo todos os dias a meu São Judas Tadeu para os turcos esquecerem que o Cano existe, porque o Cano é um jogador fundamental. Com o Cano, o Fluminense é um time, sem ele é outro. E vamos esperar o que vai acontecer. É a tal da visão do gol, né? Com o Cano não, com o Arias. Eu falei do Cano. Sei. No caso do Cano é a visão de gol. O Arias é fantástico também, né? E na realidade... O Arias é a alma do Fluminense. E ele já revelou o desejo dele de jogar na Europa, o que o presidente do Fluminense entende como sendo uma pretensão válida. E ele já tem um acordo que, se realmente a proposta vier, ele vai liberar o Arias, que é uma pena, a palavra do presidente é uma só. Eu, particularmente, gostaria muito que os turcos faltassem com a palavra e esquecessem que John Arias existe, porque ele vai fazer muita falta pra gente. Com certeza, é um maestro, né?
o cidadão lá de meio de campo, que tem categoria, que tem classe. Aliás, o mesmo que a gente viu ontem no Vasco, né? O Vasco fez 2-0 em cima do Madureira, né? Com gols de Paulinho e Verratti, né? Mas o Payet foi o melhor time em campo nos poucos minutos que esteve presente, concorda? Eu não cheguei a ver o jogo do Vasco, porque ele foi exatamente no mesmo horário do jogo do Fluminense. Exato. Irmão, Fratello, Luiz Santoro, vascaíno como você, acompanhou e disse que Payet finalmente voltou a ser Payet. Fez uma grande. Deu um show ontem, impressionante. Um abraço pro Luiz Santoro. Um abraço pro Luiz Santoro, nosso querido amigo. Né? Será dado, certamente, se é que ele não está vendo a gente. Ele fica em Curitiba na dele, mas presta atenção em tudo. Tá certo. Ele tem um belo programa sobre a Manchete. Ele que brilhou na Manchete, nos telejornais da Manchete, a época que eu estava na Rádio Manchete, né? E eu me lembro até, foi a inauguração do Sambódromo, nós transmitimos com exclusividade. Na verdade, na época, a Liga, das Escolas de Samba estava brigada com a Manchete, não era com a Globo, não. Estava brigado com a Globo. Aí foi todo mundo de camisa vermelha da Manchete, com aquele M amarelo, né? Então, um abraço para o Santoro. Se você reparar, o símbolo da dispersão do Sambódromo é o M da Manchete. É verdade, é verdade. Mas aqui, ó, e agora a gente chegou no seu tricolor de coração, né? Do time tantas vezes campeão, né? Pois é, olha como até as faces do nosso querido Dr. Silvio, elas se transmutam, né? E na verdade foi 3-1, né? E podia ter sido mais. Foi uma partida boa. No início, engraçado. Nos primeiros 15 minutos, eu diria que a Portuguesa dominou o Fluminense. O time do Fluminense estava, como quem diz assim, a gente agora está jogando a Vera. Eles não estavam se encontrando em campo e a Portuguesa, dentro de casa, ambientada, dominou a partida. No primeiro tempo, o Fluminense saiu na frente, vencendo por 2-1. Mas se você disser, mas merecia estar 2-1, não. A Portuguesa equilibrou o jogo e chegou até a ter mais volume de jogo. Aí veio o segundo tempo, já com a vantagem no marcador, ampliou para 3-1. Poderia ter feito 4 ou 5, que nem o Flamengo fez. Não fez, não teve competência para isso. Teve uma bola na trave num chute do nosso lateral esquerdo no último minuto, uma falta muito bem batida, que desviou na barreira, foi na travessão. E o Cano deu a alegria de ter retornado, né? Fez 2 gols. O Cano, que ano passado passou praticamente em branco, já começa 2025 disputando a artilharia do campeonato com 2 gols. Quem sabe, né? Vamos ver o que vem pela frente. Tem jogo domingo agora. Pois é, a gente não sabe o futuro, né? O futuro a Deus pertence, como se diz. Mas eu tenho a impressão que a situação que menos expectativa pode se dar nesse momento é a do Botafogo, né? Porque o técnico também está sem técnico, aquele foi embora, fez um belo trabalho, mas foi embora, né? Jogadores de qualidade como o Luiz Henrique, né? Enfim, vários saíram. Como é que você vê essa expectativa? O Botafogo ainda é o que houve uma votação em Portugal, ali em Portugal não, na Europa, não sei se você viu essa notícia, de que o Botafogo seria colocado hoje como o 5º melhor time do mundo, né? Na frente de outros. Aquele time do ano passado seria realmente um time para disputar as primeiras colocações. Mas aquele time do ano passado, que ganhou o Campeonato Brasileiro, que ganhou a Libertadores, ele não existe mais. Aquele time já perdeu o Luiz Henrique, já perdeu o Almada, já perdeu o Tiquinho Soares. Então, alguns jogadores importantes já foram embora. Então, na verdade, veja bem, o problema da SAF, né? Dos moldes daquela que existe no Botafogo. A gente tem lá o John Textor, que é o mandatário. O John Textor, ele trabalha com a visibilidade do dinheiro no bolso dele. Ele é um investidor. Ele, antes de tudo, ele tem que saber que o dinheiro dele está rendendo. Então, evidentemente, se ele recebe uma proposta interessante para um jogador, independente da importância que aquele jogador possa ter para o time dele ou não, ele está olhando, evidentemente, o rendimento do investimento que ele fez. Ele vive disso. Então, é muito complicado, porque como é que eu vou me desfazer de um time campeão da Libertadores, campeão do Brasil? Em basicamente 2 semanas ele perdeu o Luiz Henrique, que é o melhor, ele deu
vendeu o Luiz Henrique, foi para o Zenit da Rússia, se eu não me engano. Isso. Vendeu não, ele teve que, praticamente num acordo que já havia, repassar o Almada para o Lyon, que não por acaso também pertence a ele, John Textor. Então existem algumas coisas aí que a gente diz, o Botafogo hoje é o 5º time do mundo. Talvez o Botafogo hoje não seja sequer mais o melhor time do Rio. Uhum. Pois é. Se a gente for botar em campo o time do Botafogo titular, talvez não consiga ser mais chamado o melhor do Rio. É verdade. Certamente mais o melhor do Brasil. Então ele está o melhor time do mundo. Quem deu essa informação está meio que por fora das coisas que estão acontecendo no futebol brasileiro. Com certeza. Doutor Silva, uma honra sempre tê-lo aqui a bordo, muito obrigado. E as pessoas que quiserem se comunicar com o amigo, qual é a forma de contato? A gente tem o nosso canal no YouTube, que tem esse fim de semana no Serviço de Saúde do Heleno Rotai, domingo às 11h30 pela Rádio Tupi. Eu vou falar sobre câncer de pele, porque nós estamos agora, tivemos o Dezembro Amarelo, que foi criado exatamente para alertar com relação a isso. A gente está no último domingo de janeiro e lembrar que nessa época do ano alguns cuidados com relação à exposição excessiva à luz solar é mandatório. Não por acaso o Brasil é campeão mundial de câncer de pele. Nós temos um sol para cada um nessa época do ano, em qualquer parte do Brasil que seja. Quem é que está mais sujeito, quais são os cuidados que a gente deve ter? Vou falar sobre isso e depois o programa fica no meu canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano. Tem um e-mail, consultório drsilvio.sy@gmail.com, e novamente, se quiserem falar comigo na sexta-feira que vem, se Deus quiser, às 19 horas, tem um programa do meu amigo Fernando Sérgio. Eu espero ser convidado novamente. Meu Deus, a cadeira principal, onde estiver aí, a gente só faz assim a saudação e agradece. Olha, um forte abraço, viu? Um bom fim de semana e até semana que vem. Um fim de semana abençoado, Fernando, para você, para Obrigado, querido. Ontem eu tive a alegria de comemorar o 7.5 da minha querida Dorinha. Para quem não sabe, minha sogra, uma pessoa encantadora. Parabéns, maravilha. Um abraço para Dorinha. Saúde, querido. Muito bem. Um abraço para você, Fernando. Um beijo para a Samira. Tchau. Obrigado. Um beijo para Ana Paula também. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana. Pois é. E hoje também é aniversário da Zezé Ferreira, ela que foi presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, né? E, na realidade, hoje é nossa conselheira, uma figura muito importante na diretoria da confraria que eu presido nesse momento, né? Então, quero mandar um grande abraço para Zezé Ferreira, né? Para o Enilson Pires, o marido, talentoso marido dela. Quando foi na festa da Confraria dos Amigos do Rádio, ele deu um show não só de violão, como cantando também. Aliás, não só ele também, mas ele principalmente, né? Osmar do Breck, evidentemente, profissionais da área, né? Então, para a Zezé Ferreira, parabéns, felicidades, muitos anos de vida. E mais uma vez, meu agradecimento aos compradores dos meus livros, né? Eu tenho 3, quando eu fiz 50 anos de comunicação, tá? Até hoje aí você consegue conseguir, foi triste isso, mas eu pude arranjar, falando de improviso, na verdade, nesses sites de busca, Mercado Livre você encontra, e no Amazon também. E agora você encontra o Vida e Sucesso aqui no Brasil, no Mercado Livre, que vai te possibilitar inúmeras buscas com relação às livrarias que tem, do Vida e Sucesso, que é esse livro que está sendo muito vendido lá em Portugal, né? O Vida e Sucesso, tá vendo? Na verdade, um livro que dá opinião. Acompanha o programa da gente e eventualmente gosta disso. Quero mandar um abraço para o Serginho, meu filho querido, Sérgio Henrique, como é que se diz? Faltou a palavra aqui agora, o meu mais velho, pronto, acabou. Bater aqui na cabeça para ver se o cascalho fica legal. Mas o Serginho está vendo a gente, ele é faixa preta, professor, 5º grau, e é um filho querido, né? Então recebo aí o meu carinho, viu, Serginho? O meu abraço. E parabenizar também
ao Cauã, meu netinho, né, que veio lá de Portugal, está em nossa casa nesse momento com seus pais, com meu filho Bruno e com a sua esposa, a Monique. O Cauã está fazendo 3 aninhos, né? E a gente vai comemorar na casa de parentes da nossa querida Monique, lá em Itaipu, amanhã a partir das 2 da tarde. Então, ao Cauã, meus parabéns, felicidades, muitos anos de vida, tá bom? Muito bem, espero que você tenha gostado do programa do dia de hoje. A gente volta segunda-feira comentando as rodadas, não só do futebol carioca, bem como também do futebol paulista, com a presença também do Luiz Henrique Oliveira, nosso convidado. Um abraço grande.